Eu estava cortando o bolo de aniversário da Marina quando Ricardo jogou o envelope marrom na minha frente. Assina logo esse divórcio, minha namorada nova chega em breve. A faca ficou parada no ar. Minha filha de 8 anos tinha o garfo a meio caminho da boca, os olhos arregalados, olhando para o pai como se ele tivesse falado em chinês. Eu senti minha garganta fechar, não de choque, mas de raiva contida. Porque eu já sabia. Há 3 semanas eu sabia de cada centavo, de cada mentira, de cada transferência bancária que ele fez, pensando que eu era burra demais para perceber. Mas ali, na frente da nossa filha, no aniversário dela, ele teve a coragem de fazer aquilo. Dona Célia, minha sogra, estava sentada na ponta da mesa. Ela não disse nada. Só apertou o guardanapo com força e olhou para o filho com uma mistura de vergonha e decepção que eu conhecia bem. Era o mesmo olhar que ela tinha quando ele chegava bêbado aos 17 anos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora porque essa história só vai piorar e melhorar. Peguei o envelope. Dentro, 8 páginas grampeadas, aquele cheiro de papel recém-impresso. Ricardo estava de braços cruzados, rebolando na cadeira com aquela arrogância de quem já ganhou. Ele nem olhou para o papel, nem olhou para Marina, que tinha lágrimas descendo em silêncio. Abri na primeira página. Li rápido, como se estivesse nervosa. Na verdade, eu conhecia cada vírgula daquele documento, cada parágrafo, cada armadilha que eu mesma tinha ajudado a construir. Você quer mesmo fazer isso agora? Perguntei baixinho, ainda segurando a esperança de que ele recuasse. Não por mim, por ela. Eu não tenho tempo para drama, assina logo. Peguei a caneta dele. A Mont Blanc que eu tinha dado de presente no nosso 5º aniversário, gravada com as iniciais dele. Passei o dedo na gravação, senti o metal gelado e rubriquei cada página com calma. Página 1, página 2, página 6, onde estava a cláusula 5, escondida entre termos técnicos que ele nunca ia ler, porque homem como Ricardo não lê contrato. Ele manda o advogado ler. Mas o advogado dele não tinha visto esse documento antes de eu alterar uma vírgula. Assinei na última página. Olhei para ele. Ricardo pegou o envelope de volta, enfiou no bolso do paletó e se levantou. Pronto, amanhã você recebe a notificação oficial. Ele saiu sem olhar para trás. A porta bateu. Marina desabou no meu colo, soluçando. Eu abracei minha filha. Passei a mão no cabelo dela e senti aquele nó no peito, aquele misto de tristeza e uma estranha sensação de alívio. Porque pela primeira vez em 12 anos eu não ia mais fingir que estava tudo bem. Dona Célia se levantou, veio até mim e segurou minha mão por cima da mesa. Você fez o certo, ela sussurrou. Eu não queria que a vida da minha filha virasse isso. Mas eu também não ia deixar que ela crescesse achando que mulher tem que abaixar a cabeça. No dia seguinte, 7 da manhã, o telefone tocou. Era o Dr. Maurício, advogado do Ricardo. Ele estava gritando. A senhora fez o quê com a cláusula 5? Eu sorri sozinha na cozinha, mexendo o café que acabava de passar, sentindo o cheiro forte subindo, e falei com a voz mais calma do mundo. Bom dia, Dr. Maurício. Eu apenas assinei o documento que o seu cliente me apresentou. Silêncio do outro lado. E foi aí que eu percebi. Ricardo tinha acabado de assinar a transferência de uma dívida de R$2.300.000, pro nome dele sozinho. E 3 semanas antes daquele jantar, eu estava organizando a gaveta da mesa dele para Dona Lourdes, a faxineira, poder limpar direito. Ricardo é daqueles que enfia papel em gaveta e nunca mais olha. Eu tirei pilha de cartão de visita velho, recibo de posto de gasolina, uma nota fiscal de jantar que custou 850, num restaurante que a gente nunca foi junto. E então eu vi um recibo amassado jogado no fundo. Transferência bancária de R$47. 000 para JB Interiores, Design e Arquitetura. R$47.000. Eu parei com a mão no ar, segurando aquele papel. Meu estômago virou, porque a nossa casa estava do mesmo jeito havia 5 anos.
Papel de parede descascando na sala, torneira da cozinha pingando, o mesmo sofá bege que eu implorava para trocar, e ele sempre dizia que não era prioridade. Sentei na cadeira dele, ainda segurando o recibo, e senti aquele cansaço nas pernas. Aquele cansaço que não é de corpo, é de alma. De tanto engolir desculpa. Peguei o celular e liguei para o número que estava no papel, com a voz mais calma que consegui. Alô, bom dia. Eu gostaria de um orçamento para reforma. A moça do outro lado atendeu com aquela voz profissional, alegre. JB Interiores, Design de Interiores. Juliana Borges, em que posso ajudar? Juliana. O nome que ele tinha gemido dormindo 2 semanas antes, quando chegou tarde, cheirando a uísque e perfume que não era o meu. Desliguei sem responder. Fiquei ali, parada, olhando para o recibo. 47 mil reais em decoração, para casa de outra. Eu podia ter gritado. Podia ter ligado para ele no trabalho e feito um escândalo. Mas 10 anos trabalhando como assistente jurídica no escritório de advocacia de família me ensinaram uma coisa: prova vale mais que grito. Documento vale mais que lágrima. Tirei foto do recibo. Guardei o original numa pasta que criei naquele mesmo dia. Uma pasta física, azul, que escondi no armário do quarto de hóspedes. Porque papel não some com senha esquecida. Naquela noite, Ricardo chegou em casa às 10, reclamando de trânsito. Eu tinha feito strogonoff, a comida preferida dele. Coloquei o prato na frente dele, sentei do outro lado da mesa e perguntei: como foi o dia? Cansativo, reunião atrás de reunião. Ele comeu sem olhar para mim. Tinha um tique que eu nunca tinha reparado antes. Ele mexia na aliança com o polegar quando mentia. Girava, girava, girava. Eu senti raiva e, ao mesmo tempo, uma pontada estranha de pena. Pena do homem que eu tinha amado e que agora era esse estranho sentado na minha frente, mastigando strogonoff e mentindo sobre onde tinha gasto o dinheiro que era nosso. Marina perguntou de você hoje. Disse que você prometeu ir na apresentação da escola. Ele parou de mastigar. Que dia é? Amanhã. Ah, não vou poder. Tenho um compromisso importante. Importante. Juliana era importante. Marina não. Eu levantei, peguei o prato dele, ainda com comida, e levei para a pia. Fiquei de costas, lavando louça, sentindo a água quente nas mãos e aquela vontade de chorar que eu não ia deixar sair. Eu não queria virar a mulher que investiga o marido. Eu só queria voltar a ser tratada como se eu importasse. Sequei as mãos, virei e falei: tudo bem, eu vou com ela. Ricardo nem levantou os olhos do celular, e foi naquele momento, com ele ali digitando e sorrindo para a tela, provavelmente para ela, que eu tomei uma decisão. Se ele estava planejando me tirar da vida dele, eu ia planejar também. Mas eu precisava saber o tamanho do buraco antes de agir. E descobri que 47 mil era só o começo. Passei os 3 dias seguintes montando um quebra-cabeça. A pasta azul foi ficando gorda. Extratos bancários que eu pedi no aplicativo do banco. Nossa conta era conjunta. Ele nunca imaginou que eu checava. Prints de transferências, comprovantes, notas fiscais. Tudo organizado por data, com post-it amarelo marcando os valores mais altos. Eu fazia isso de noite, depois que Marina dormia, sentada no chão do quarto de hóspedes com a pasta aberta no colo e uma xícara de chá de camomila esfriando do lado. Minha coluna doía. Eu ficava horas ali, anotando, somando, cruzando informações. E quanto mais eu somava, mais meu estômago embrulhava. 18 meses. Em 18 meses, Ricardo tinha transferido 2.300.000 reais da nossa conta conjunta para uma conta empresarial que eu nunca tinha ouvido falar. RJ Participações Ltda. 2.300.000. Dinheiro da herança da minha mãe, que tinha morrido 3 anos antes e deixado a casa dela para mim. Dinheiro que a gente vendeu porque Ricardo disse que era melhor investir. Dinheiro que eu coloquei na conta conjunta porque confiava. Eu senti a boca secar. Fui até a cozinha, enchi um copo d'água, bebi de uma vez
e olhei pela janela. Lá embaixo, o porteiro estava varrendo a calçada. Vida normal, enquanto a minha desmoronava em silêncio. No dia seguinte, no intervalo do almoço no escritório, pesquisei RJ Participações na Receita Federal. A empresa existia. Aberta havia 2 anos. Sócios: Ricardo Mendes Albuquerque e Juliana Borges da Silva. O endereço registrado da empresa? Rua das Acácias, 428 AP 702. Joguei no Google Maps. Um prédio novo, moderno, na Barra. Vidros espelhados, portaria com segurança. O tipo de lugar que Ricardo sempre disse que era ostentação desnecessária. Ele tinha montado uma empresa com a amante, com o meu dinheiro. Voltei para casa naquele dia e fiz algo que não fazia havia anos. Parei na padaria e comprei pão francês quentinho, daqueles que você segura e queima a mão. Cheguei, passei manteiga, sentei com Marina na mesa da cozinha e comi em silêncio, ouvindo ela falar da prova de matemática. Eu precisava daquilo, daquele momento pequeno, daquela normalidade. Porque por dentro eu estava quebrada. Não pela traição, eu já sabia da traição. Mas por perceber que ele tinha me roubado. Friamente, metodicamente. Durante 1 ano e meio. Eu não sabia se o que doía mais era a mentira ou descobrir que eu tinha sido tão fácil de enganar. Naquela noite, quando Ricardo chegou, ele estava diferente, mais atencioso. Trouxe sorvete de sobremesa, Häagen-Dazs, o caro, que ele dizia ser desperdício de dinheiro. Pensei em você, ele disse, com aquele sorriso. Eu olhei para ele e vi um estranho tentando me conquistar de novo. Ou pior, tentando me manter calma enquanto preparava o golpe final. Ele tinha medo. Medo de que eu desconfiasse. Medo de que eu mexesse nas contas. Por isso, o sorvete. Por isso, o sorriso. Comi uma colherada. Chocolate belga, doce demais. Obrigada, eu disse. Ele relaxou. Achou que tinha me comprado por R$ 39,90. Mas naquela mesma noite, enquanto ele dormia, voltei para o quarto de hóspedes, abri a pasta azul e escrevi no topo da primeira folha, com caneta vermelha. Plano: como fazer ele devolver tudo sem destruir as provas. E foi aí que eu lembrei. Dona Célia, minha sogra, tinha me ligado na semana anterior pedindo para conversar. E eu tinha desmarcado. Desmarquei com Dona Célia num café pequeno perto da casa dela, longe do bairro onde a gente morava. Lugar simples, com toalha de plástico xadrez e bolo de fubá na vitrine. Cheguei primeiro. Pedi um pingado e fiquei mexendo na xícara, vendo o açúcar derreter, tentando adivinhar o que ela ia dizer. Esperava sermão, aquela conversa clássica de sogra. Casamento tem altos e baixos, homem é assim mesmo, você precisa ter paciência. Quando ela entrou, de bolsa grande no braço e lenço no pescoço, eu senti aquele aperto no peito. Dona Célia sempre foi elegante, mesmo para os 72 anos. Mas naquele dia ela parecia cansada, olheiras fundas, boca apertada. Sentou na minha frente, pediu um café preto, sem açúcar, do jeito que ela sempre tomou, e ficou me olhando em silêncio por uns 5 segundos que pareceram 5 horas. Então ela disse: eu sei que meu filho está com outra. Senti minha garganta fechar. Não esperava isso. E eu sei que você não merece. Ela abriu a bolsa, tirou um pendrive pequeno, prateado, e colocou na mesa entre nós duas. Empurrou na minha direção com a ponta do dedo, como quem entrega uma arma. O que é isso? Perguntei baixinho. Documentos da RJ Participações, contratos, transferências, tudo que você vai precisar. Eu peguei o pendrive. Estava gelado na minha mão. Por quê? Dona Célia suspirou. Tirou os óculos, limpou com a ponta do lenço e colocou de volta. Quando olhou para mim de novo, tinha lágrimas nos olhos. Porque ele fez isso antes. Como assim? No primeiro casamento, a Patrícia. Ele tinha 26 anos, ela 24. Casaram, tiveram uma conta conjunta. E quando ela descobriu que ele estava com outra, Ricardo esvaziou tudo. Deixou ela sem 1 centavo, sem nada. Eu senti o café subir ácido na garganta. Eu não sabia que ele tinha sido casado antes. Porque ele não conta.
Ele tem vergonha, ou deveria ter. Dona Célia mexeu no café, mas não bebeu. Patrícia nunca mais quis saber de homem, até hoje, e eu nunca perdoei meu filho por isso. Mas eu não fiz nada na época. Eu deveria ter feito. Ela segurou minha mão por cima da mesa. A mão dela estava quente, áspera, de quem lavou muita louça na vida. Mas agora eu tenho uma neta, e se o Ricardo destruir você financeiramente, quem vai sofrer é a Marina. Ele não pensa nisso. Nunca pensou em ninguém além dele mesmo. Eu não queria que a sogra do meu marido fosse minha aliada numa guerra. Mas às vezes, a vida te dá as armas mais estranhas. Ele aprendeu isso com o pai? Perguntei. Dona Célia fechou os olhos. Aprendeu. O Mário era assim, infiel, mentiroso, egoísta. Eu aguentei 30 anos porque achei que mulher tinha que aguentar. E olha no que deu. Criei um filho igualzinho. Ela apertou minha mão com mais força. Não repete o meu erro. Não deixa a Marina crescer achando que isso é normal. Eu chorei ali, no meio daquele café vagabundo, segurando a mão da minha sogra e sentindo um alívio estranho. Porque pela primeira vez em semanas, eu não estava sozinha. Dona Célia apagou os cafés. A gente saiu juntas. Na porta, ela me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que a gente dá quando sabe que a outra pessoa está prestes a entrar numa guerra. Ele vai tentar te fazer de boba. Vai tentar te apressar, te pressionar. Não cede. Não vou. Ela sorriu tristeza. Você é mais forte que a Patrícia e mais esperta. Usa isso. Quando cheguei em casa, Marina estava fazendo lição de casa na mesa da sala. Olhou para mim e perguntou: Mãe, você tá bem? Seus olhos estão vermelhos. Passei a mão no cabelo dela. Estou, amor, só cansada. Fui pro quarto de hóspedes, tranquei a porta e conectei o pendrive no notebook. 37 arquivos, contratos assinados, extratos detalhados, notas fiscais. Tudo em nome da RJ Participações. Tudo carimbado, datado, oficial. E foi ali, olhando aqueles documentos, que eu percebi. Dona Célia não estava me ajudando só por mim. Ela estava tentando salvar a consciência dela. No dia seguinte, cheguei no escritório 1 hora mais cedo. Passei na padaria da esquina, comprei 2 pães na chapa e 2 cafés, um com açúcar, um sem. Sabia que o Dr. Henrique sempre chegava antes de todo mundo para ler processo em silêncio. Bati na porta da sala dele às 7h15. Entra. Doutor. Henrique estava de óculos de leitura na ponta do nariz, cercado de pilhas de papel. Levantou os olhos e franziu a testa quando me viu com a pasta azul debaixo do braço. Aconteceu alguma coisa? Preciso de ajuda, não como funcionária, como cliente. Ele tirou os óculos devagar. Me conhecia havia 10 anos. Sabia quando eu estava brincando e quando estava séria. Senta. Coloquei a pasta na mesa dele, abri e comecei a mostrar extratos, recibos, documentos da RJ Participações, prints de transferências. Enquanto ele ia virando as páginas, eu falava. Contei tudo. A Juliana, os 2,3 milhões desviados, a empresa fantasma, o apartamento na Barra. Dr. Henrique foi ficando cada vez mais quieto. Quando terminei, ele encostou na cadeira e passou a mão no rosto, um gesto que ele fazia quando pegava caso pesado. Isso aqui é desvio de patrimônio conjugal, simulação de empresa e possivelmente sonegação fiscal. Eu sei. Se você processar, vai ganhar, mas vai levar anos. E enquanto isso, ele pode esconder mais dinheiro, transferir bens, sumir com tudo. Eu senti aquele cansaço voltando nas pernas, porque era exatamente isso que eu tinha medo. E se ele assinar um documento assumindo tudo sozinho? Dr. Henrique parou. Olhou para mim com aquele olhar que eu conhecia bem, o olhar de quem acabou de ver a jogada. Seria genial. Mas como? Nenhum advogado minimamente competente deixa o cliente assinar isso. Eu respirei fundo. Ele tá com pressa. Quer me fora rápido? Por quê? Abri a bolsa e tirei uma coisa que eu tinha encontrado 2 dias antes, quando fui jogar o lixo do banheiro da nossa suíte. Um teste de gravidez.
positivo, embrulhado em papel higiênico, jogado no fundinho da lixeira. Não era meu. Eu tinha ligadura há 4 anos. Dr. Henrique olhou para o teste e seu rosto fechou completamente. A amante tá grávida. Sim. E ele vai querer resolver isso antes que vire escândalo. Homem como Ricardo odeia escândalo. Odeia perder o controle da narrativa. Eu não queria ser esse tipo de mulher, a que planeja friamente, que arma cilada. Mas eu também não ia deixar ele me destruir só para manter a pose de bonzinho. Dr. Henrique levantou. Foi até a janela. Ficou olhando a rua lá embaixo, o trânsito começando, o mundo acordando. Depois voltou e sentou na beirada da mesa, de frente para mim. Eu vou preparar um documento de divórcio consensual. 8 páginas. Linguagem jurídica padrão. Vai parecer normal à primeira vista. E a cláusula 5? Vai estar na página 6, no meio de um parágrafo sobre divisão de dívidas conjugais. Termo técnico: assunção unilateral de passivos conjugais ocultos. Traduzindo: qualquer dívida que um dos cônjuges contraiu sem conhecimento do outro vira responsabilidade exclusiva de quem contraiu. Eu senti meu coração acelerar. E se o advogado dele ler? O advogado dele vai ler. Mas se o Ricardo estiver com pressa, se ele achar que você está destroçada demais para reagir, ele pode assinar sem esperar a revisão final. Homens arrogantes sempre acham que mulher não entende de documento. Eu sorri sem alegria. Ele acha mesmo. Doutor. Henrique colocou a mão no meu ombro. Um gesto paternal. Você tem certeza? Porque isso não tem volta. Se ele assinar, você vai ter munição para destruir ele financeiramente. Pensei na Marina chorando no jantar. Pensei nos 2,3 milhões. Pensei na Juliana grávida, morando num apartamento pago com a herança da minha mãe. Tenho certeza. Ele pegou uma caneta e anotou num post-it. Cláusula 5. Passivos ocultos. E foi naquele momento, vendo ele escrever aquelas palavras, que eu percebi. Eu não estava só planejando um divórcio. Estava planejando uma emboscada. Passei as 2 semanas seguintes fazendo o melhor papel da minha vida. Chorava no banho com a porta entreaberta para ele ouvir. Deixava lenço usado em cima da cama. Parava de comer na frente dele. Empurrava o prato, mexia na comida, suspirava fundo. Uma noite, quando ele chegou tarde, eu estava na sala, de pijama velho, assistindo novela repetida com os olhos vermelhos de tanto esfregar com água. Ele passou direto, nem olhou. Eu me levantei cambaleando, segurei no batente da porta e sussurrei. Ricardo, a gente não pode conversar, repensar isso? Ele parou, virou, e tinha aquele brilho nos olhos, o brilho de quem já ganhou. Você vai ter que aceitar. Eu já decidi. Abaixei a cabeça. Deixei o ombro cair. Fiz tudo o que ele esperava de uma mulher arrasada. Ele subiu para o quarto assobiando. Mentir para quem você amou é mais cansativo do que parece, porque cada lágrima falsa te lembra das lágrimas verdadeiras que você engoliu durante anos. Até minha amiga Fernanda, que sabia de tudo, quase acreditou. Me ligou no meio da semana. Amiga, você tá bem? Você parece acabada. É porque eu tô acabada, respondi. Mas não do jeito que ele pensa. No trabalho, Dr. Henrique foi montando o documento. Me mostrava versão por versão. A cláusula 5 estava escondida na página 6, parágrafo 3, entre termos como meação, adjudicação de bens e quitação mútua de débitos. Quem não fosse do ramo ia achar que era só mais um parágrafo técnico chato. Mas aquelas 3 linhas diziam, em outras palavras, qualquer dívida contraída por um dos cônjuges sem conhecimento ou consentimento do outro, incluindo empréstimos, financiamentos, sociedades empresariais ou desvios de patrimônio, fica sob responsabilidade exclusiva de quem a contraiu, sem direito a ressarcimento ou divisão. Está perfeito, eu disse. Dr. Henrique imprimiu. 8 páginas. Grampeou. Colocou num envelope pardo. Só falta uma coisa,
ele disse. Você precisa que ele entregue isso para você. Não pode vir de você. Tem que ser iniciativa dele. Eu sabia. E eu sabia exatamente como fazer. Naquela noite, fui para casa e preparei o jantar favorito dele. Picanha mal passada, arroz de alho, farofa. Coisa que eu não fazia havia meses. Quando ele chegou, a casa estava cheirando a carne grelhada. Ricardo parou na porta da cozinha, desconfiado. O que é isso? Fiz janta. Pensei que, sei lá, a gente podia comer junto, por causa da Marina. Ele relaxou. Achou que eu tinha quebrado. Achou que estava aceitando. Jantamos em silêncio. Marina estava no quarto fazendo lição. Eu servi sobremesa, pudim de leite que a mãe dele ensinava a fazer. Ele comeu 2 fatias. Tá bom, ele disse, quase como elogio. Eu limpei a garganta. Quando você vai... Quando a gente vai resolver isso oficialmente? Ricardo girou a aliança no dedo. O tique dele quando mentia. Ou quando estava tramando. Logo, semana que vem no máximo. No aniversário da Marina? Ele deu de ombros. É só assinar um papel, não precisa ser dramático. Levantei, recolhi os pratos. Senti vontade de jogar aquele prato na cara dele, mas respirei fundo, levei tudo para a pia e lavei com água bem quente, deixando a mão queimar de propósito. Dor física era mais fácil de controlar que dor de raiva. No dia seguinte, Dr. Henrique me ligou. Ele pediu o documento. Meu coração parou. Como assim? O advogado dele, doutor Maurício, me ligou pedindo uma minuta de divórcio consensual. Disse que o cliente está com pressa e quer resolver logo. Eu sorri sozinha no escritório. Manda. E foi aí que eu entendi. Ricardo estava tão apressado em se livrar de mim que nem esperou eu pedir o divórcio. Ele mesmo acelerou a própria armadilha. O bolo de aniversário da Marina tinha 8 velhinhas cor-de-rosa. Ela tinha pedido tema de unicórnio. A gente estava numa pizzaria simples, aquela do shopping que ela adorava desde pequena, com mesa redonda de fórmica e guardanapo de papel. Eu tinha acabado de acender as velas quando Ricardo chegou. Atrasado? Como sempre. Dona Célia já estava sentada. Marina tinha convidado 2 amiguinhas da escola. Eu estava tirando foto com o celular, sorrindo, fingindo que estava tudo bem, quando ele puxou a cadeira, sentou e jogou o envelope marrom na minha frente. Ele nem esperou eu guardar o celular. Assina logo esse divórcio, minha namorada nova chega em breve. O barulho da pizzaria sumiu. As crianças pararam de rir. A amiguinha da Marina deixou o refrigerante cair, o líquido espalhando na mesa, pingando no chão. Marina ficou congelada, o garfo no ar, os olhos arregalados, olhando para o pai como se ele tivesse batido nela. Senti minha boca secar, meu coração batendo tão forte que doía no peito. Mas não era nervoso. Era raiva pura, concentrada, fervendo. Ele fez isso na frente da nossa filha, no aniversário dela, com testemunhas. Dona Célia apertou o guardanapo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas não disse nada. Ela sabia que isso era parte do plano. Dele, não meu. Ele estava tão desesperado, tão arrogante, que nem conseguia esperar. Peguei o envelope com as 2 mãos. Abri, devagar. 8 páginas grampeadas, cheiro de papel novo, logotipo do escritório do Dr. Maurício no topo. Fingi que estava lendo rápido, mas eu conhecia cada vírgula, cada parágrafo, cada armadilha. Página 1, divisão de bens. Página 2, guarda compartilhada. Página 6, parágrafo 3, cláusula 5. Você quer mesmo fazer isso agora? Sussurrei, olhando para ele. Aqui? Ricardo cruzou os braços. Tinha aquele sorriso de canto de boca, o sorriso de quem já ganhou, de quem está assistindo o adversário se ajoelhar. Eu não tenho tempo para drama. Assina logo. Olhei para Marina. Minha filha estava com lágrimas descendo, quietas, tentando não fazer barulho. As amiguinhas dela olhavam para o chão, constrangidas. Eu podia ter me levantado,
Podia ter rasgado aquele papel na cara dele. Podia ter gritado. Mas eu respirei fundo. Peguei a caneta que ele tinha deixado em cima da mesa. A Mont Blanc gravada com as iniciais dele. Aquela que eu tinha dado no nosso 5º aniversário. Passei o dedo na gravação. O metal estava gelado. Pensei em todos os contratos que eu tinha visto passar por aquele escritório em 10 anos. Todas as mulheres que tinham saído de lá sem nada porque confiaram, porque não leram, porque acharam que amor era garantia. Eu não ia ser mais uma. Rubricei a primeira página. Devagar. Com calma. Segunda página. Terceira. Sexta. Onde estava a cláusula 5, escondida entre termos técnicos que ele nunca ia ler. Porque homem como Ricardo não lê contrato. Ele assina. Ele manda. Ele confia que está no controle. Terminei na 8ª página. Assinei meu nome completo. Coloquei a data. 15 de março de 2025. Empurrei o documento de volta para ele. Ricardo pegou sem olhar, enfiou no bolso do paletó, levantou e disse: "Pronto, amanhã você recebe a notificação oficial." Ele saiu. Nem olhou para Marina. Nem olhou para a mãe dele. A porta do restaurante bateu. Marina desabou no meu colo, soluçando alto, daquele jeito que criança chora quando o mundo dela desmorona. Abracei ela com força, passei a mão no cabelo dela, senti o corpinho pequeno tremendo. As amiguinhas foram embora sem comer bolo. Dona Célia veio sentar do meu lado. Segurou minha mão por baixo da mesa, apertou forte e sussurrou no meu ouvido. Ele não leu. Eu sei. Ela sorriu tristeza. Meu filho acaba de assinar a própria sentença. Levei Marina para casa. Dei banho nela. Coloquei para dormir. Cantei a música de ninar que eu cantava desde que ela era bebê. Quando ela finalmente dormiu, fui pro quarto de hóspedes, sentei no chão, encostei a cabeça na parede e finalmente chorei. Chorei pela Marina. Pelo casamento que acabou, pela mulher que eu fui e que nunca mais ia ser. Mas também chorei de alívio, porque pela primeira vez em 12 anos eu não ia mais fingir. E na manhã seguinte, às 7 horas, o telefone tocou. E 7 da manhã. Eu estava na cozinha, ainda de roupão, passando café. Marina dormia. A casa estava em silêncio, só o barulho do café pingando no bule, aquele cheiro forte subindo. O telefone tocou. Olhei para o visor. Dr. Maurício Andrade, advocacia. Atendi no segundo toque. Alô? A senhora alterou a cláusula 5. A voz dele veio tão alta que tive que afastar o celular da orelha. Dr. Maurício estava gritando. Gritando mesmo, daquele jeito que advogado de 30 anos de carreira não grita. Bom dia, doutor. Maurício, respondi, com a voz mais calma do mundo, mexendo o café com a colherinha. Tudo bem? Não está tudo bem. A senhora incluiu uma cláusula de transferência unilateral de passivos. Isso é fraude. Peguei a xícara, levei até a mesa, sentei. Minha mão estava tremendo, não de medo, de adrenalina, mas minha voz saiu firme. Doutor Maurício, eu apenas assinei o documento que o seu cliente me apresentou. Todas as páginas estão rubricadas por ele, inclusive a página 6. Silêncio do outro lado. Ouvi ele respirando pesado. Ouvi papel sendo folheado. Depois, um palavrão baixinho. A senhora sabia o que estava fazendo. Eu trabalho há 10 anos em escritório de advocacia de família, doutor. Eu sei ler um contrato. Mais silêncio. Desta vez, mais longo. Mas o Ricardo não sabia sobre os 2.300.000 reais. Bebi um gole de café. Estava quente demais, queimou a língua, mas não reclamei. Exatamente, doutor Maurício. Ele não sabia que eu sabia. Ouvi a cadeira dele rangendo do outro lado. Ele devia estar passando a mão no rosto, igual o doutor Henrique fazia quando pegava caso complicado. A senhora está dizendo que ele desviou esse dinheiro? Estou dizendo que ele abriu uma empresa com a amante usando dinheiro da nossa conta conjunta. Empresa essa que está registrada no endereço do apartamento onde a amante mora.
Apartamento reformado com 47 mil reais que também saíram da nossa conta. Tudo documentado. Silêncio mortal. Eu não queria gostar daquilo. Não queria sentir prazer em ver o advogado dele percebendo que o próprio cliente tinha se enterrado. Mas, sinceramente, eu gostei. Doutora... Ele parou. A senhora não é advogada. Não sou, mas sou assistente jurídica há uma década. E aprendi que documento assinado é documento valendo. Dr. Maurício pigarreou. Quando voltou a falar, a voz estava diferente, mais baixa. Profissional, mas derrotada. A senhora tem provas disso? Tenho extratos bancários, contratos sociais, recibos, notas fiscais e prints de transferências. Tudo datado, carimbado e registrado em cartório quando necessário. Ouvi ele suspirar fundo. E a senhora gravou essa ligação? Olhei para o celular. Eu não tinha gravado. Mas, sim, menti. Porque homem como o Dr. Maurício precisava acreditar que eu estava 3 passos à frente. Sempre. Entendo. Ele ficou quieto por uns segundos. Depois, a senhora sabe que o Ricardo vai tentar reverter isso judicialmente, né? Eu sei. E sei que ele vai perder. Porque a cláusula 5 não foi incluída por mim, doutor. Ela estava no documento original que o senhor preparou e que ele assinou sem ler. Dr. Maurício não respondeu, porque a gente 2 sabia a verdade. Ricardo tinha assinado com pressa, sem esperar revisão final, sem ler linha por linha, e agora estava preso. Vou ter que informar meu cliente, ele disse, a voz cansada. Por favor, e quando falar com ele, pode avisar que estou aguardando a devolução integral dos 2.300.000 reais. Ou a gente resolve isso no acordo de divórcio ou na justiça. A escolha é dele. Desliguei. Fiquei ali sentada, segurando o celular, ouvindo o café esfriando na xícara. Lá fora, o porteiro estava lavando a calçada. Vida normal. Enquanto a minha virava do avesso. Marina apareceu na porta da cozinha, de pijama, esfregando os olhos. Mãe, com quem você estava falando? Sorri para ela. Com ninguém importante, amor. Quer panqueca? Ela sorriu. Aquele sorriso banguela, com o dente de leite faltando na frente. Quero. Levantei, peguei a farinha, os ovos, comecei a fazer a massa. Marina sentou na banqueta, balançando as pernas, me contando um sonho que tinha tido com unicórnios. E enquanto eu mexia a massa, senti uma coisa estranha. Paz. Porque em menos de 2 horas, Ricardo ia descobrir que tinha ficado com uma dívida de 2,3 milhões de reais sozinho, e que a esposa submissa nunca existiu. 3:30 da tarde. Eu estava saindo do escritório, de bolsa no ombro e aquele cansaço bom de quem trabalhou o dia todo. Tinha reunião com cliente, organização de processo, atendimento, vida normal. Desci para o estacionamento do prédio. O sol batia forte naquele horário, refletindo nos carros. Coloquei a bolsa no banco de trás, estava abrindo a porta quando ouvi: "Você me enganou." Virei. Ricardo estava vindo na minha direção, vermelho, suado, com a camisa social amarrotada. Devia ter vindo direto do trabalho. Ou talvez nem tivesse conseguido trabalhar direito. Fechei a porta do carro devagar. "Oi, Ricardo." "Não me vem com oi. Aquela cláusula não estava no documento." Ele gritou tão alto que o seu João, o manobrista, olhou para nossa direção. Fiz sinal de que estava tudo bem. Seu João hesitou, mas voltou para o postinho dele. Ricardo chegou perto demais. Senti o bafo dele. Café amargo, cigarro. Ele devia estar fumando de novo, coisa que tinha parado havia anos. Estava sim, Ricardo. Página 6, parágrafo 3. Peguei o celular, abri o e-mail que o Dr. Maurício tinha me mandado 3 semanas antes. O documento original, com data e hora de envio. E mostrei para ele. Ele olhou. Ficou pálido. Você me ferrou. Eu me protegi. Eu vou ter que pagar 2.300.000 reais sozinho."
Encostei no carro. Senti a lataria quente nas costas. Cruzei os braços. Não, amor. Usei o amor de propósito, com veneno. Você vai ter que devolver os 2.300.000 que desviou. A cláusula diz que dívidas contraídas unilateralmente, sem conhecimento ou consentimento do cônjuge, são de responsabilidade exclusiva de quem contraiu. E você criou a RJ Participações sem o meu consentimento. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mas eu não sabia que você sabia. Exatamente. Olhei nos olhos dele. Olhos que eu tinha amado, olhos de um estranho. Você me subestimou. Achou que eu era burra demais para perceber. Achou que 10 anos trabalhando com direito de família não tinham me ensinado nada. Eu esperava sentir raiva. Mas o que eu sentia era uma tristeza estranha. Tristeza pelo homem que ele podia ter sido e escolheu não ser. Ricardo passou a mão no cabelo, nervoso. Tinha um tique no olho esquerdo, coisa que só aparecia quando ele estava desesperado de verdade. Você não pode fazer isso comigo. Eu já fiz. Ele deu um passo para trás, encostou no carro do lado, ficou ali parado, olhando para o chão, respirando pesado. A Juliana, ela me deixou. Não era pergunta, era constatação. Ela descobriu do apartamento? Ele assentiu sem levantar a cabeça. Descobriu que tudo estava no meu nome, que eu ia ter que devolver. Descobriu que eu não tenho dinheiro. E te deixou. Silêncio. Por um segundo, só um segundo, eu senti pena dele. Pena do homem quebrado encostado num Civic preto no estacionamento, percebendo que tinha perdido tudo. A amante, o dinheiro, o controle. Mas aí eu lembrei da Marina chorando na pizzaria. Lembrei dos 2,3 milhões. Lembrei dele dizendo: assina logo, minha namorada nova chega em breve, na frente da nossa filha. E a pena passou. Ricardo, você tem 2 opções. Minha voz saiu firme. Ou você devolve o dinheiro em 36 parcelas, conforme a cláusula, e a gente resolve isso no consensual. Ou eu entro com processo judicial, anexo todas as provas e você explica para o juiz como desviou herança de viúva para bancar apartamento de amante grávida. Ele levantou os olhos. Estavam vermelhos. Eu vou ficar sem nada. Não. Você vai ficar com o apartamento onde você mora, o carro, a sua parte da empresa de verdade que você tem com o sócio. Vai ficar com visitação regulamentada com a Marina. Vai ficar com sua dignidade se ainda tiver alguma. Peguei a chave do carro. Abri a porta. E vai aprender. Falei antes de entrar. Que subestimar mulher tem preço. Entrei no carro. Liguei. Ricardo continuava parado, encostado no Civic, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Dei ré. Passei por ele. Pelo retrovisor, vi ele escorregar pelo carro até sentar no chão do estacionamento, de terno, no meio da tarde, com a cabeça entre as mãos. Eu não queria que ele sofresse. Eu só queria que ele entendesse. Dirigi até em casa com as mãos tremendo no volante. Parei num sinal. Uma mãe atravessava a faixa de pedestres com uma menininha de mãos dadas. A menina pulava, rindo. Pensei na Marina. E pensei, eu fiz isso por ela, para ela nunca achar que precisa abaixar a cabeça. Quando cheguei em casa, Dona Célia estava esperando na porta do prédio. Ele ligou chorando, ela disse. Pedindo dinheiro emprestado, eu disse não. 2 dias depois, eu estava no escritório organizando uma pasta, quando a Cíntia, a recepcionista, apareceu na porta. Tem uma moça aqui querendo falar com você. Quem? Não quis dar o nome, mas tá grávida. Bem grávida. Meu estômago apertou. Eu sabia quem era. Manda entrar. Juliana Borges entrou na salinha de reunião pequena. Barriga de uns 6 meses, vestido justo azul marinho, salto alto, daqueles que grávida não devia usar. Cabelo liso, comprido, maquiagem impecável, bonita, jovem. Devia ter uns 28 anos. Ela fechou a porta e ficou de pé, segurando a bolsa com as 2 mãos.
Você precisa liberar o Ricardo. Não era pedido, era ordem. Levantei da cadeira devagar. Senti minha coluna doer. Tinha dormido mal a noite inteira pensando em tudo. Encostei na mesa. Senta. Eu não vou. Senta, Juliana. Ela hesitou, mas sentou. Colocou a bolsa no colo, numa postura defensiva. Peguei um copo de papel, enchi de água no filtro e coloquei na frente dela. Gesto automático. Grávida precisa de água. Minha mãe tinha me ensinado isso. Eu não queria odiar ela. Ela também tinha sido enganada. Mas era difícil sentir pena de quem ajudou a destruir a sua família. Você sabe que o apartamento onde você mora está no nome dele, mas foi pago com dinheiro meu? Perguntei com calma. Juliana empalideceu. A maquiagem não escondeu. Ele disse que era herança dele. Não era. Era a herança da minha mãe. Ela morreu de câncer 3 anos atrás. Deixou a casa para mim. A gente vendeu. Eu coloquei o dinheiro na conta conjunta porque confiava nele. Abri a gaveta, tirei uma pasta, não a azul, uma cópia, e coloquei na mesa. Extrato bancário por cima. 2.300.000 desviados em 18 meses, transferidos para RJ Participações, a empresa que vocês dois abriram. Juliana olhou para os papéis. A mão dela tremeu quando pegou o extrato. Eu não sabia desses valores todos. Eu imagino. Ele te disse o quê? Que era empresário bem-sucedido? Que ia construir um futuro com você? Ela não respondeu. Mas os olhos encheram de lágrimas. Sentei na cadeira de frente para ela. Respirei fundo. Senti cheiro de perfume caro. Chanel, provavelmente. Perfume que eu pagava sem saber. Juliana, pela cláusula 5 do divórcio, o Ricardo vai ter que devolver até o último centavo, inclusive o apartamento onde você mora, porque foi comprado com patrimônio conjugal desviado. Ela levantou os olhos em pânico. Mas eu tô grávida. Eu não tenho para onde ir. Você tem família? Silêncio. Tem mãe, pai, irmão? Tenho. Mas a gente brigou. Por causa dele. Ela abriu mão da família por um homem casado. E agora estava sozinha, grávida, descobrindo que o príncipe encantado era um mentiroso falido. Eu podia ter sido cruel. Podia ter dito, problema seu, mas olhei para a barriga dela e pensei, tem um bebê no meio disso. Um bebê que não pediu para nascer dessa bagunça. O apartamento não é seu, falei mais gentil. Mas o Ricardo vai ter que pagar pensão para o filho. Isso é garantido por lei. Você pode entrar com ação de alimentos mesmo antes do bebê nascer. Juliana limpou as lágrimas com as costas da mão. A maquiagem borrou. Ele não tem dinheiro. Ele tem. Ele tem salário, tem carro, tem a parte dele numa empresa de verdade. Ele não vai ficar rico, mas vai poder pagar pensão. Ela ficou quieta. Depois, pegou a bolsa, levantou devagar. Grávida de 6 meses, levanta tudo devagar. E olhou para mim com uma mistura de raiva e vergonha. Você planejou isso tudo. Eu me defendi. Juliana foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Ele disse que você era fraca, que era fácil de manipular. Olhei para ela. E você acreditou. Ela saiu sem responder. Fiquei ali sentada, sozinha na salinha, ouvindo o barulho do escritório lá fora. Telefone tocando. Gente conversando. Impressora imprimindo. Peguei o copo de água que tinha dado para ela. Estava inteiro. Ela nem tocou. 2 horas depois, Ricardo me ligou. A voz estava quebrada. A Juliana me deixou. Mas, Monte, naquela noite, Marina não quis jantar. Ficou trancada no quarto dela desde que voltou da escola, com a porta fechada, música baixinha tocando. Bati de leve. Amor, posso entrar? Silêncio. Depois, pode. Entrei. Ela estava deitada na cama, de bruços, abraçando o travesseiro. Aquele travesseiro de unicórnio que a gente tinha comprado juntas no shopping, 2 anos atrás, num dia feliz que parecia de outra vida.
Sentei na beirada da cama. Passei a mão nas costas dela, devagar, do jeito que sempre fazia quando ela era pequena e não conseguia dormir. O que foi, meu amor? Marina virou o rosto. Os olhos estavam vermelhos. Mãe, por que você deixou o papai te humilhar naquele jantar? A pergunta me pegou desprevenida. Senti um aperto no peito, daqueles que dói físico mesmo. O que você quer dizer? Ela se sentou, abraçou os joelhos. Você deixou ele gritar com você. Deixou ele falar daquele jeito, na frente de todo mundo. Por quê? Respirei fundo. Senti cheiro de shampoo de morango. O shampoo dela, que ela insistia em usar mesmo sendo de criança pequena. Como é que eu explico para uma menina de 8 anos que às vezes você precisa se fazer de fraca para poder ser forte depois? Levantei, fui até o armário dela e peguei uma coisa que guardava lá em cima, num lugar que ela não alcançava. O álbum de fotos do casamento. Sentei de novo na cama, abri o álbum no colo. Nós duas olhamos juntas. Página 1. Eu de vestido branco, ele de terno cinza, sorrindo na frente da igreja. Página 5. O primeiro beijo de casados. Página 12. A gente cortando o bolo com aquele sorriso bobo de quem acha que vai ser para sempre. Você sabe o que é isso? Perguntei. Seu casamento. É. E sabe o que eu achava quando casei com ele? Marina balançou a cabeça. Eu achava que amor era suficiente, que se eu fosse uma boa esposa, uma boa mãe, se eu cuidasse bem da casa e da família, tudo ia dar certo. Virei a página. Foto da lua de mel em Maceió. Praia, sol, a gente de mãos dadas. Mas não deu, né? Marina disse baixinho. Não deu. Porque seu pai, ele não me respeitava. E quando alguém não te respeita, não importa o quanto você ame. Não funciona. Eu não queria chorar na frente dela, mas senti as lágrimas vindo, porque pela primeira vez eu estava admitindo em voz alta: meu casamento foi uma mentira. Marina limpou uma lágrima que escorreu no meu rosto. Então por que você deixou ele gritar com você? Porque às vezes, meu amor, você precisa deixar as pessoas mostrarem quem realmente são. Eu sabia que seu pai ia fazer aquilo, e eu sabia que precisava de provas. Provas de quê? De que ele não me respeitava, e não respeitava você. Fechei o álbum, coloquei de lado, segurei as 2 mãos dela. Marina, escuta bem o que eu vou te falar, tá? Porque é importante. Ela assentiu, os olhos grandes fixos em mim. Nunca, nunca mesmo deixa ninguém te tratar mal só porque você ama essa pessoa. Amor não dói. Amor não humilha. Amor não rouba. Se alguém te faz sentir pequena, você levanta a cabeça e vai embora. Entendeu? Mas você ficou tantos anos. Fiquei. Porque eu tinha medo. Medo de ficar sozinha, de não conseguir cuidar de você, de decepcionar as pessoas. Respirei fundo. Mas eu aprendi uma coisa, amor. É melhor estar sozinha com dignidade do que acompanhada sentindo vergonha. Marina me abraçou. Forte. Daquele jeito que criança abraça quando não sabe o que dizer, mas quer que a mãe saiba que entendeu. Eu abracei de volta. Senti o cheiro de morango do cabelo dela, senti o coração apertado de dor e ao mesmo tempo cheio de orgulho. Orgulho por estar ensinando para minha filha que mulher não abaixa a cabeça. Eu chorava. Mas não era choro de fraqueza. Era choro de luto pelo que podia ter sido e nunca foi. Fiquei ali, abraçada com ela, até sentir que ela relaxou. Deitei ela na cama, cobri com o lençol, aquele lençol de unicórnio que combinava com o travesseiro, e beijei a testa dela. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, mãe. Marina sussurrou, já quase dormindo. Sorri, com lágrimas escorrendo, mas sorri. Aprendi com você, meu amor. Apaguei a luz. Saí do quarto devagar. Fechei a porta. Fui para a cozinha. Esquentei um resto de café na caneca, mesmo sendo 10 da noite. Sentei na mesa e fiquei olhando para a parede. Só olhando. O telefone tocou. Ricardo,
Atendi. Oi. A voz dele estava rouca, quebrada. A gente pode conversar? Marquei com Ricardo numa cafeteria perto do escritório. Lugar neutro, público, com gente em volta. Não queria conversa dentro de casa, com Marina podendo ouvir. Cheguei primeiro. Pedi um café preto, sem açúcar. Tinha enjoado de doce. Fiquei mexendo na xícara, vendo o líquido escuro formar redemoinhos, quando ele entrou. Ricardo parecia 10 anos mais velho. Barba por fazer. Olheiras fundas, camisa amarrotada. Ele, que sempre foi meticuloso com roupa, que passava ferro até em camiseta. Sentou na minha frente sem pedir nada. Só sentou. Ficamos ali em silêncio, uns 30 segundos que pareceram 30 minutos. O barulho da cafeteria em volta. Máquina de café apitando, gente rindo, cadeira arrastando. Vida normal, enquanto a nossa explodia. Ele pigarreou. A voz saiu rouca. Eu errei. Não respondi. Só esperei. Errei com você. Errei com a Marina. Errei. Com tudo. Senti uma pontada estranha no peito, uma mistura de raiva e uma pena esquisita. Porque o homem sentado na minha frente não era o Ricardo arrogante da pizzaria. Era um estranho quebrado. Eu queria sentir vitória. Mas o que sentia era um vazio cansado. O vazio de perceber que não sobrou nada para salvar. Por que você me chamou aqui? Perguntei, baixo. Para ver se a gente pode renegociar. Renegociar o quê? O valor, o prazo, sei lá. Ele passou a mão no rosto. Eu vou ficar sem nada. Bebi um gole do café. Estava amargo demais. Não pedi açúcar. Você não vai ficar sem nada, Ricardo. Você vai ficar com o apartamento onde mora, com o carro, com a sua parte na empresa de verdade que você tem com o Marcelo. Vai ficar com visitação regulamentada com a Marina aos domingos. Mais 2.300.000 em 36 parcelas são mais de 60 mil por mês. Eu sei fazer conta. Ele se inclinou para frente, os cotovelos na mesa, as mãos entrelaçadas, numa postura quase de súplica. Eu não consigo pagar isso. Deveria ter pensado nisso antes de desviar o dinheiro. Mas eu não sabia que você ia descobrir. A frase ficou no ar. Ele percebeu o que tinha dito. Percebeu que tinha acabado de admitir, em voz alta, que planejava me roubar e sumir. Eu olhei nos olhos dele. Olhos castanhos que eu tinha amado. Olhos que agora pareciam de outra pessoa. Ricardo, você me humilhou na frente da nossa filha. No aniversário dela. Desviou 2.300.000 da herança da minha mãe. Montou uma vida paralela por 1 ano e meio. E só está aqui porque perdeu. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. Você não está arrependido de ter feito. Você está arrependido de ter sido pego. Silêncio, porque era verdade. Vi uma lágrima cair no tampo da mesa. Ricardo estava chorando, sem fazer barulho, sem drama, só chorando. Parte de mim queria estender a mão, tocar no braço dele e dizer, vai ficar tudo bem. Mas eu não podia, porque perdoar agora seria trair tudo que eu tinha lutado para conquistar. Você tem 2 opções, falei firme. Paga em 36 parcelas conforme a cláusula. Ou eu entro com processo, anexo todas as provas e você explica para o juiz e para Marina, quando ela crescer, como gastou a herança da avó dela para bancar apartamento diamante. Ricardo levantou os olhos. Por favor. Não. Não tem por favor. Tem consequência. Abri a bolsa, tirei um documento que Dr. Henrique tinha preparado. Contrato de parcelamento da dívida. 3 páginas. Letra miúda. Tabela com valores, datas, juros de 1% ao mês. Coloquei na frente dele. Assina. Ricardo pegou o papel com a mão tremendo. Leu a primeira página. Começou a ler a segunda, mas desistiu no meio. Cansaço, derrota, ou simplesmente o mesmo padrão de sempre. Não ler o que assina. Peguei uma caneta da bolsa. Não a Montblanc. Uma caneta comum. Bique azul. Ele assinou. 3 páginas. Rubricou, datou. Guardei o documento na bolsa.
Primeira parcela vence dia 5 do mês que vem. R$ 63.889. Ricardo encostou na cadeira. Parecia menor, encolhido. E a Juliana? Perguntei. Não sei por que perguntei. Curiosidade mórbida, talvez. Foi embora. Voltou para Goiânia. Vai ter o bebê lá. Você vai pagar pensão? Vou, quando nascer. Ele olhou para mim. Você sabia que ela estava grávida antes de eu saber? Sabia? Achei o teste de gravidez no lixo. Ele quase sorriu. Quase. Um sorriso amargo, de quem percebeu que foi xadrez do começo ao fim. Você é mais inteligente do que eu jamais imaginei. Levantei. Peguei a bolsa. Não, Ricardo. Você só me subestimou. Deixei dinheiro para pagar o café na mesa e saí. Lá fora, o sol estava se pondo. Céu alaranjado, trânsito pesado, buzina, gente correndo para o ônibus. São Paulo em movimento. Respirei fundo. Senti o ar frio entrando nos pulmões. Eu tinha vencido. Mas vitória não era alegria. Era só alívio. E enquanto andava até o carro, pensei, agora começa a parte mais difícil. Reconstruir. 6 meses depois. Estou no auditório da faculdade, de beca preta, segurando o diploma. Pós-graduação em Direito de Família. 2 anos fazendo aula de noite, escondida, enquanto Ricardo achava que eu estava em reunião de book club. Olho para a plateia. Marina está na primeira fileira, ao lado da dona Célia. Minha filha está com um vestido amarelo, sorrindo com aquele sorriso banguela que agora tem dente novo crescendo. Ela faz sinal de positivo com a mão. Eu sorrio de volta, sentindo os olhos arderem. Eu não sabia se ia conseguir chegar até aqui. Teve noite que pensei em desistir, em aceitar ser só a ex-mulher do Ricardo. Mas olhando para Marina, eu lembrei. Exemplo se dá, não se fala. Doutor. Henrique está sentado 3 fileiras atrás, de terno cinza. Aquele sorriso discreto de orgulho. Depois da cerimônia, na porta do auditório, ele me puxa de lado. Parabéns, doutora Andréia. Sorrio. Doutora, ainda sou estranho. Obrigada, por tudo. Eu tenho uma proposta, ele diz, sério. Sociedade no escritório, 20%. Você cuida da área de direito conjugal. Meu coração dispara. Sinto aquele frio na barriga. Não de medo, de emoção pura. Eu aceito. A gente aperta as mãos. Acordo fechado. No caminho de casa, paro no banco. Gerente me recebe numa salinha reservada, aquelas que tem café e bolacha. Abro a poupança que criei para Marina 3 meses atrás. R$ 1.500.000. Herança da avó dela. Finalmente no lugar certo. Quando ela fizer 18, isso aqui vai pagar a faculdade que ela quiser, falo para gerente. Ele sorri. E a senhora vai fazer o quê com o resto? Respiro fundo. 800 mil vão para doação. Abrigo de mulheres vítimas de violência econômica. Assino os papéis. Autorização de transferência. Comprovante. Tudo certinho. Documentado. Porque dinheiro sujo só vira limpo quando serve para coisa boa. À noite, em casa, Marina já dormindo. Vou pro meu novo escritório. O quarto de hóspedes que virou meu espaço. Mesa nova, computador novo, estante com livros de direito. E na mesa, num porta-canetas de cristal que Dona Célia me deu de presente de formatura, está ela, a caneta Montblanc. Aquela que eu dei pro Ricardo no 5º aniversário de casamento. Aquela que ele usava para assinar contratos importantes. Aquela que eu usei para rubricar o divórcio que ele nem leu. Pego a caneta. Sinto o peso dela na mão. O metal gelado. A gravação das iniciais dele que nunca vou apagar, porque não é sobre esquecer, é sobre ressignificar. Abro o caderno novo, capa dura, preta, cheirando a papel fresco, e escrevo na primeira página. Lições que aprendi. 1. Quem não lê o que assina, assina o próprio fim. 2. Mulher subestimada é mulher perigosa. 3. Dignidade não se negocia. Jamais. Fecho o caderno.
Coloco a caneta de volta no porta-canetas. Olho pela janela. São Paulo lá embaixo, iluminada, barulhenta, viva. Marina dormindo no quarto ao lado. Dona Célia que me liga todo domingo para saber como estamos. Doutor Henrique que acreditou em mim. Fernanda que nunca duvidou. Eu não estou sozinha. Nunca estive. A vida que eu construí agora é minha. E ninguém vai tirar isso de mim. E quando Marina me perguntou, semana passada, o que eu aprendi com tudo isso, eu disse que recomeçar não é falhar, é escolher não aceitar migalha quando você merece a mesa inteira. E você? Já passou por uma situação onde precisou se defender de quem amava? Conta aqui nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E me conta, de onde você está assistindo essa história? Um abraço e lembra, você é mais forte do que imagina.